Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Impetuoso, vem, sopra aqui, vem, traz plena vida, restaura este jardim, vem, vento impetuoso, vem, sopra aqui, vem, traz plena vida, restaura este jardim. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Vamos começar já com uma oração. Nós, é lógico que já estavam rezando, mas antes mesmo de nós pegarmos a palavra, coloca a mão no seu coração, para que nós possamos continuar neste momento de fé, de oração que nós estamos, nessa unidade, com a graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos na sua presença, na tua casa, e nós queremos pedir, Senhor, da sua presença sobre nós. Para cada atividade que nós vamos desenvolver de São Tomás de Aquino, há uma unção de Deus reservada para cada atividade. Há uma unção reservada de Deus para essa atividade. Há uma unção reservada para este momento. Há uma unção reservada para este grupo de oração nessa noite. Há uma unção reservada para mim. Há uma unção reservada para você, meu irmão e minha irmã. Queira experimentar desta unção. Queira experimentar desta graça. Queira experimentar desta presença de Deus na sua vida neste momento. Senhor, eu te peço, age em nosso meio. Age, Senhor, em nosso meio, nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Age, Senhor, no nosso compreender e deixar o Senhor agir na nossa vida. Derrama sobre nós, Senhor, dos seus dons, os dons do Espírito, para que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, à sua palavra, à sua ação, Senhor. Eu te peço, Senhor, envia sobre nós, Senhor, os seus anjos, São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, toda a milícia celeste, a intercessão da Virgem Maria, para nos proteger de toda e qualquer ação do mal, para que possamos estar, Senhor, inteiramente, Senhor, disponíveis à sua ação e à sua presença, Senhor, em nossa vida. Nós queremos, Senhor, nesta noite mergulhar, Senhor, na tua graça. Nós queremos, Senhor, nesta noite mergulhar na sua presença. Nós queremos, Senhor, nesta noite mergulhar no seu amor e na sua misericórdia. Dai-nos, Senhor, desta presença. Dai-nos, Senhor, deste poder. Vai soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Shiriandala bahari anderia la bahari anderia la bahari Kandala basuri anderia la bahari anderia la bahari anderia la manduri. Vai orando no Espírito e vai desejando já a presença de Deus na sua vida. Vai desejando já o novo de Deus na sua vida. Vai desejando já este Deus que te trouxe aqui nesta noite, e te trouxe aqui nesta noite para entrar na sua vida de uma forma diferente, para entrar na sua história de uma forma diferente, para entrar no seu coração de uma forma diferente, porque Ele te ama. Shiriandala bahari anderia la bahari anderia la bahari Kiriandala basuri anderia la bahari anderia la bahari Andala bahari anderia la bahari anderia la bahari anderia la bahari Kiriandala basuri anderia la bahari anderia la bahari Kiriandala la mandari anderia la bahari anderia la bahari Kiriandala la mandanderia la mandari anderia la bahari Kiriandala la mahari anderia la bahari la bahari Kiriandala masuri anderia la bahari. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por mover o nosso coração já, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age em nosso meio.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Podemos pegar a palavra. Vamos ficar em pé, porque nós vamos ler a palavra. Melhor em pé, né? Depois nós sentamos. Apocalipse 3, 20. É bom que vocês já fizeram um exercício, né? Senta, levanta, faz um exercício de não ficar parado, né? Apocalipse 3, 20. É somente um versículo, depois nós vamos pegar um outro trecho. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Amém ou misericórdia? Amém? Misericórdia? Sabe que Apocalipse está logo depois do Gênesis, né? Bem facinho de encontrar, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora podemos sentar. Talvez nós já ouvimos esse versículo bíblico, ou talvez esse capítulo todo de Apocalipse. Talvez nós já ouvimos algumas vezes esta palavra. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo, eu entrarei em sua casa, tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Tem uma outra tradução que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo, tomaremos a refeição e faremos a festa. Hoje, o Senhor está dizendo novamente para mim e para você, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hoje Jesus está falando novamente para mim e para você, porque a palavra de Deus, irmãos, se atualiza no hoje da nossa vida. E nós fazemos uma experiência com a palavra todos os dias que nós abrimos a Sagrada Escritura e nós meditamos na palavra. O Senhor fala conosco. Um versículo bíblico, o Senhor fala conosco, e o Senhor é capaz de transformar a nossa vida com um versículo bíblico como esse. E o Senhor está falando novamente comigo e com você hoje. Eis que eu estou à porta e bato. Imagine alguém batendo numa porta. Aquela pessoa que está batendo na porta insistindo. É o que o Senhor está dizendo aqui nesta palavra. Eis que eu estou à porta e bato. Eu estou batendo novamente. Quantas vezes Jesus já bateu na porta do seu coração? Quantas vezes Jesus já bateu na porta do meu coração? Mesmo depois de padre, mesmo depois de missionários. Estou 12 anos na comunidade de Canção Nova, 3 anos e 5 meses de padre. Quantas vezes nós vamos deixando a nossa intimidade com Deus, a nossa experiência de Deus, e nós vamos deixando outras coisas entrando na nossa vida. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que não desiste de nós, não desiste do ser humano. E por isso que essa palavra se atualiza no hoje da nossa vida. E talvez hoje eu novamente precise ouvir esta palavra. Talvez hoje você precise ouvir novamente: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta do seu coração novamente nessa noite? O Senhor está insistindo comigo, com você novamente nessa noite? E talvez você diga assim: mas eu já fiz uma experiência de Deus, eu já participo do grupo de oração, eu já fiz encontros de final de semana, eu já sou da caminhada há 10, 20, 30 anos.
Mas o Senhor quer um pouco mais de cada um de nós. Nós vivemos em tempos difíceis, onde o mundo oferece caminhos demais, onde o mundo apresenta caminhos demais, onde tantas coisas são nos oferecidas. O Senhor exige cada vez mais homens, mulheres, jovens, decididos por Deus, mas decididos com amor a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor à igreja, com amor à palavra de Deus. Homens, mulheres decididos a ter e criar intimidade com o nosso Senhor, a criar profundidade com Deus, com desejo de dar a vida, como os mártires que nós hoje celebramos, Cirilo e Metódio. Esses homens de Deus que morreram por amor a Cristo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quando o Senhor entra, e quando alguém entra em uma casa, quando nós estamos esperando alguém para visitar a nossa casa, como que nós fazemos para esperar essa pessoa? Somente alguém que nós estamos esperando muito, algum parente, algum vizinho. Nós esperamos limpando a nossa casa, nós esperamos com uma expectativa. Quando o Senhor entra na nossa vida, e quando verdadeiramente nós falamos assim: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o sentido da minha caminhada, Jesus é o centro da minha caminhada, eu acolhi o senhorio de Cristo na minha vida. Quando eu digo isso para mim mesmo, eu estou dizendo: Jesus é o Senhor verdadeiramente da minha vida, Jesus é o centro da minha vida. E quando Ele entra, irmãos, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra no nosso coração, Cristo é a luz. Onde a luz entra, Ele ilumina. Ilumina para quê? Ilumina para mostrar aquilo que a gente precisa mudar. Ilumina para mostrar aquilo que nós precisamos mudar de vida, nos converter, para ir fazendo esta limpeza dentro de nós, na nossa casa, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele é o sentido da nossa vida. Eu vim para que todos tenham vida, vida nova, vida em abundância. Cristo morreu por mim e por você, para que tenhamos vida. Mesmo que passemos pela cruz, mesmo que passemos pelas provações, pelo sofrimento, em Deus é possível sim ter uma vida com sentido. Em Deus é possível viver de cabeça levantada. Em Deus é possível viver com alegria, como disse o Papa Francisco no Evangelho Gáudio. Cristãos que testemunham com alegria o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso abrir o coração para Cristo todos os dias. É preciso abrir o coração para este Deus que insiste comigo e com você. Diz que estou à porta e bato. Se você abrir, quem dá sentido à nossa vida? Quem dá sentido à nossa vida? Pode responder. Quem dá sentido à nossa vida? 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 Jesus. Não é Jesus, é você. Nossa, Padre, que heresia que o senhor está falando. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Se você abrir, Cristo vai dar sentido à sua vida sim. Porque a palavra de Deus diz, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas é se você abrir. Se você não abrir o coração, Ele não vai dar sentido à sua vida. Eu posso ficar falando aqui no grupo de oração, vir à Santa Missa, participar da Santa Missa. Jesus é o sentido da minha vida. Mas que sentido? Que sentido ser de Deus? Que sentido ser cristão? Quando vem a aprovação, quando vem a cruz, quando vem a humilhação, quando vem o sofrimento, eu desisto fácil, eu abandono a igreja. Isso não é sentido, não. Cristo é o sentido da nossa vida em todos os momentos. Cristo é o sentido da nossa caminhada em todos os momentos. Mesmo que passemos pelas dificuldades, mesmo que passemos pela humilhação por ser de Deus, por ser cristão no mundo atual. E nós passamos sim, irmãos. Eu passo sim, nós passamos, você vai passar. Mas Ele é o sentido. É preciso abrir o coração todos os dias para Ele.
que todos os dias insiste comigo e com você, porque nos ama. Todos os dias insiste conosco, a partir do irmão, a partir da palavra, da Santa Missa que nós participamos. Por que somos nós que damos sentido? Porque eu posso vir ao grupo de oração, ficar aqui, nos momentos de oração, nas músicas, da pregação, voltar para casa do mesmo jeito ou pior do que eu cheguei. Ou posso chegar aqui, participar e voltar para casa um pouco melhor. Depende da abertura que eu dou do meu coração para Deus. Eu posso vir à Santa Missa aqui durante a semana, ou posso no final de semana, no domingo, participar da Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, comungar da liturgia da palavra, comungar da Eucaristia e voltar para casa alegre, feliz. Eu comunguei de Jesus palavra, eu comunguei de Jesus Eucaristia. A minha vida tem um sentido. Ser católico é bom. Ser católico é uma bênção. A minha igreja é uma bênção. A minha igreja não foi fundada há 5 dias atrás ou 50 anos, não. Minha igreja foi fundada no sangue de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou feliz por ser católico, voltar para casa com esse sentido, com esta alegria. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ser católico. Mas é você que vai colocando sentido, é você que vai acolhendo, é você que vai dando a abertura do seu coração, é você que vai deixando este Deus entrar na sua vida, na sua história. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Deus quer fazer refeição conosco todos os dias. Deus quer apresentar e se apresentar a nós todos os dias. Deus não tem pouca coisa para nos dar, não. Deus tem muito para nos dar. Será que eu estou preparado para receber? No livro que eu escrevi, eu lancei no ano passado, este livro com o título Recomece, Deus acredita em você. Eu trabalho aqui, entre outros personagens, mas trabalho aqui 3 personagens que entenderam essa insistência de Deus. Primeiro eu falo de Davi, depois a pecadora arrependida, e de Pedro. Davi foi o escolhido de Deus, nós sabemos da história. Foi um grande homem de Deus, um homem que sabia ouvir a Deus, que escutava o Senhor, mas teve os seus erros, teve os seus pecados, cometeu o pecado do adultério, mas ele também soube reconhecer a sua miséria, a sua pequenez. E reconhecendo a sua pequenez, ele experimentou a misericórdia de Deus na sua vida. E a partir do momento que ele fez a experiência com a misericórdia de Deus, ele se transformou no grande rei Davi, no grande homem de Deus. Uma outra pessoa, a pecadora arrependida, nós também conhecemos toda aquela história. E aí Jesus diz para ela: alguém te condenou? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. E depois São Pedro, lá em João 21, gostaria até que vocês pegassem agora João capítulo 21, a partir do versículo 15. Só essa parte já dá para entender. João 21, 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes disse: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir.
Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Agora ficou melhor. Pedro, assim como Davi, assim como uma pecadora arrependida, eles entenderam este Deus que insiste com o ser humano. Um Deus que não para nas nossas limitações. Um Deus que não para nas nossas misérias. Um Deus que não para nos nossos pecados, mas que continua insistindo comigo e com você. Jesus teria toda a oportunidade de chegar aqui para Pedro, em todo esse capítulo aqui, que aparece lá diante no mar de Tiberíades, e aí conta como foi a aparição. Jesus tinha toda a oportunidade de chegar lá e fazer todo um discurso para Pedro. Mas Pedro, o que você fez comigo? Eu te escolhi, você era um dos 12, te escolhi para estar à frente da minha igreja. Você era um dos mais próximos. Quando eu subi ao monte Tabora na transfiguração, eu chamei o Pedro, Tiago, João para estar junto com ele, junto com Jesus. Pedro foi aquele homem que tinha este amor apaixonado por nosso Senhor, a ponto que quando perguntarem: para vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou que daria a vida por Jesus e tudo mais. Mas quando mais Jesus precisou dele, o que ele fez? O que ele fez, gente? O que Pedro fez? Deu para trás. Negou nosso Senhor. Negou 3 vezes. Mas Jesus desistiu de Pedro, sim ou não? Desistiu de Pedro? Deus desistiu de Davi, sim ou não? Jesus desistiu da pecadora arrependida, sim ou não? Jesus não desiste dos seus. Jesus não desiste daqueles que Ele escolheu. Jesus não desiste dos seus filhos queridos. Jesus não desiste de você, mesmo que você tenha desistido dele, Ele não desiste de você. Frei Raniero Catalamessa, pregador dos papas, últimos papas, ele coloca numa homilia de sexta-feira santa, quando vai falar de Judas, olha o que ele coloca falando da misericórdia de Deus. Ele coloca nesse sentido: quando Judas se joga daquela árvore, nós não sabemos se ele se lançou nos braços de Satanás ou nas mãos de Deus. Porque naquela hora que ele se joga ali para se enforcar, naquela hora ele pode ter se arrependido e ali ele ter ganho o céu naquela hora, ter experimentado a misericórdia naquele momento. Porque nós não entendemos ainda o que significa a misericórdia de Deus. Nós não entendemos ainda o que significa este Deus que acredita no ser humano, que insiste comigo, que insiste com você, mesmo das vezes que nós nos afastamos dele, mesmo das vezes que nós tropeçamos, que nós caímos, Ele continua insistindo conosco, e vai continuar insistindo, porque Ele é amor. Deus é amor, e Ele não vai deixar de ser amor por causa dos meus erros, por causa dos seus erros. Ele continua sendo amor, Ele continua nos amando, Ele continua acreditando em mim, continua acreditando em você. Há um processo de desfiguração da pessoa humana. O inimigo tem trabalhado nos filhos de Deus, e principalmente atendendo muita gente, pregando encontros. O inimigo de Deus tem trabalhado nas pessoas dentro dos grupos de oração, dentro da renovação carismática, nesse sentido de: eu não sou nada, não sou digno, eu isso, eu aquilo. E você vai cada vez mais se aniquilando, se acabando. Nós não somos nada enquanto nós não aprendemos a contar com a graça de Deus. Nós não somos dignos mesmo, mas Ele morreu na cruz para nos dignificar, para nos restaurar. Nós temos que entender isso, irmãos, porque o inimigo vai trabalhando nesse sentido, vai tirando aquilo que é próprio nosso. Nós fomos pensados por Deus antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você foi pensado por Deus antes da criação do mundo. Olha que beleza.
Mas você não deve se comparar com ninguém. Você foi pensado por Deus antes da criação do mundo. Você é obra-prima de Deus. Vocês sabem que tem um segredo para a gente não se comparar um com o outro, né? Vocês querem saber o segredo? Sim ou não? Sim ou não? Sempre tem gente mais feia que você. Dá uma olhadinha pro lado aí para você dar uma conferida. Dizer que é verdade. Sempre tem gente mais feia que você. Mas sempre tem gente mais bonita que você. Tem gente mais inteligente que você, tem gente menos inteligente que você. Tem gente mais capacitada que você, tem gente menos capacitada que você. Importante, meu querido, minha querida, meu santo, minha santa, é importante que para Deus você é único. Você é único para Deus. Nós somos pensados por Ele antes da criação do mundo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Algumas imagens estão meio desfiguradas, né? Tem que dar uma retratada, dar uma melhoradinha, né? Dá uma melhoradinha de vez em quando é bom. Mulherada que está aqui, viu? Não é pecado vocês pintar o cabelo, não é pecado vocês se arrumar, não, viu? Pode se arrumar que não tem problema não, né? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Estou brincando também um pouquinho, viu? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 15, 16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Acaso não sabeis que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós. Não é pouca coisa não. É um Deus que habita em nós pelos graças do sacramento do batismo. Deus fez morada em nós, recebemos os dons do Espírito. E é este mesmo Deus que insiste comigo, com você, que insistiu com Pedro. Meu irmão, minha irmã, Pedro tinha tudo para voltar, tinha tudo para continuar na sua vida antiga de pescador. Muitos falam que era uma vida velha, de erro. Não era a vida dele normal, o que ele estava acostumado a fazer. Tinha voltado a pescar, era o que ele sabia fazer. E levou alguns com ele ainda, diz aqui a palavra. Ele tinha tudo para permanecer lá naquela vida. Mas Jesus tinha algo mais para ele. Jesus pensava em algo mais para ele. Jesus queria algo mais. Você não está aqui nessa noite simplesmente por estar, não. Não são simplesmente palavras que eu estou falando. Precisa crer nisso. Deus tem algo mais para você. Deus conta com você por causa de uma missão. Existe um povo a ser evangelizado nessa cidade. Existe um povo a ser evangelizado nesse estado. Deus vai além do que nós imaginamos, irmãos. Talvez você diga assim: eu sou tão pequeno, eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Ano passado eu fui 2 vezes para os Estados Unidos pregar em encontro. Não sei falar nada de... Agora eu estou indo para a Itália, fui transferido para a Itália. Vou morar em Roma os próximos meses. Aí eu estou vendo um negócio de documentação e tudo. Vou aprender o italiano lá em Roma, que eu falo muito pouco também italiano. Não falo nada, mas eu fui em missão. Preguei lá para os brasileiros, lá, a comunidade brasileira. Lá no aeroporto eu me enrolei todo lá, até para... né? Tem que passar lá o passaporte, tinha que fazer lá o cadastro, tudo, eu não dava certo as coisas, minha digital que não saía, falei, minha Nossa Senhora, me ajuda aqui nesse lugar, eu sozinho. Primeira vez que eu fui sozinho, outras vezes eu ia com os irmãos, né? Dessa vez eu fui sozinho. Deu certo. Nem imaginava que eu ia pregar nos Estados Unidos, que eu ia, já conheci 7 países com as peregrinações que a gente faz. Deus vai além. Eu sou aqui de São Mateus do Sul, cidade grande, aqui a 50 mil habitantes. Ali perto de Curitiba, aqui depois de Curitiba, Araucária e São Mateus. Deus vai além na nossa vida. Deus vai além na nossa caminhada. Deus vai além na nossa história. Mas você precisa acreditar, tomar posse da bênção de Deus, da graça de Deus. Vá no seu grupo de oração. Queira fazer a diferença na sua paróquia, na pastoral, na sua paróquia, na catequese. Lá na pastoral que o padre sempre conta, pede ajuda de você, no grupo de oração, queira fazer diferença. Pedro tinha tudo para permanecer no mesmo. Eu estava procurando o relógio aqui, eu estava procurando aqui embaixo, meu relógio é lá em cima, né? Agora que eu encontrei o relógio lá. Lá na Canção Nova a gente tem um reloginho embaixo assim, ó. Ninguém vê, né? É porque por causa da TV, né? Fica controlando, né? Tem um reloginho embaixo, a gente olha sempre embaixo ali, o reloginho.
Pedro, irmãos, tinha tudo para permanecer na sua vida normal. Por causa do quê? Por causa de um erro, por causa de um pecado. Quantos irmãos eu conheço, não estou aqui julgando não, grandes homens de Deus, pregadores, homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, e usados mesmo por Deus, na cura e libertação, na intercessão, por causa de um pecado, desistiram de tudo e hoje não estão mais nem na igreja, nem na missa mais vão. Mas muitos desses também não continuaram por culpa nossa também, que não soubemos acolher esses irmãos com misericórdia. Deus não age assim não. Deus agiu como com Pedro? Foi lá e tinha tudo para jogar na cara de Pedro, os erros dele. E Jesus agiu como com ele? Pedro, qual é a pergunta que Jesus fez para Pedro? Este é o Deus de misericórdia. E talvez você precise ouvir hoje Jesus falando com você diante dos erros que cometeu, diante dos pecados que cometeu, mesmo sendo já homem de Deus, mesmo sendo já mulher de Deus, mesmo já estando na caminhada. Talvez você precise ouvir hoje esta voz, como Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Maria, tu me amas? João, tu me amas? Fábio, tu me amas? Terezinha, tu me amas? Não sei qual é o seu nome. Talvez você precise ouvir hoje essa voz novamente de Jesus perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus que está insistindo novamente conosco, Jesus que está insistindo novamente com você, Jesus que insistiu com Pedro. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, porque 3 vezes Pedro tinha negado, e ele precisava tocar na ferida do seu coração, ele precisava curar o seu coração, ele precisava tocar naquilo que mais estava ali doído no seu coração. Pedro, tu me amas? E Pedro vai respondendo. Imagina a situação de Pedro, gente. Quando a gente lê essa palavra, a gente fica ali olhando, parece que está tão normal, né? Mas imagina a situação, ele estava lá pescando, Jesus aparece, prepara ali uma fogueira, prepara ali o peixe. Depois faz essa pergunta para ele. Imagina o que se passou na cabeça deste homem. Mas que cara insistente esse Jesus. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, prometi, eu fiz tudo errado o que eu prometi. Ele voltou aqui insistir comigo novamente. Ele voltou aqui acreditar em mim novamente. Deus acredita em você, Deus acredita em mim. Agora é preciso que eu acredite, que Ele acredita em mim. Às vezes as pessoas não vão acreditar mais em nós, as pessoas não vão mais acreditar em você, mas Deus acredita, porque Deus acreditou nesse homem. Deus acreditou nas pessoas da Sagrada Escritura, nos exemplos que nós temos no Evangelho, aquelas pessoas que recorreram a Ele, que tiveram a humildade de tocar no seu manto, tiveram a humildade de clamar pela misericórdia. Jesus, tem piedade de mim. E Jesus vai perguntando para Pedro, Pedro vai respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela 3ª vez: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eis que Jesus está fazendo comigo, com você hoje, perguntando para nós: você ama verdadeiramente Jesus? Você ama verdadeiramente esse Cristo? Entrega a sua vida a Ele. Mas Padre, eu já entreguei minha vida. Verdadeiramente você já entregou sua vida para Deus? O que te falta ainda? Do tempo que você está na caminhada, talvez esteja hoje começando, mas o tempo que você já começou, o que te falta ainda para ser mais de nosso Senhor Jesus Cristo? Que falta da sua vida ainda para entregar mais para Ele? Que falta ainda de você ainda entregar da sua caminhada, da sua história, seus pensamentos, do seu tempo? Quanto tempo nós estamos dando para Deus na nossa vida, irmãos? Quanto tempo nós estamos dando na nossa vida de oração? Quanto tempo nós estamos tirando para ler a Sagrada Escritura? Nós paramos de ter intimidade com a palavra, nós paramos de ter intimidade com o Espírito. Nós não rezamos mais em línguas nos nossos grupos, não sei como é aqui, mas não só no grupo de oração, na nossa oração cotidiana, nós não oramos mais em línguas, nós estamos perdendo o contato com a graça de Deus, nós estamos deixando de ouvir a Deus.
Vamos deixando de ter esta loucura por Deus, de levar a palavra a mais e mais pessoas, de ser jovem de Deus. Os jovens que estão aqui, queiram fazer a diferença onde vocês estão, com o seu jeito, com o seu testemunho. Eu lembro quando depois que eu tive uma trombada com Deus, eu estou encerrando para nós rezarmos. Depois que eu tive a minha trombada com Deus, foi num encontro ali em Blumenau, Santa Catarina, eu trabalhava ali. Foi num encontro de jovem de final de semana, onde eu cheguei lá com meu carro rebaixado, fiz o filme, muito som no carro. Sempre gostei de som e gosto até hoje, né? Com o meu óculos escuro, meu cabelo bem mais arrepiado que é hoje, né? E fui para o encontro. Fui porque me convidaram, eu fui lá para conhecer como era o encontro. Eu participei no sábado, eu estou resumindo, participei no sábado, não senti nada, questionei o pregador no sábado, a tarde toda. Como eu tinha levado mais alguns amigos, nós tivemos que dormir lá no local, na casa de amigos ali. Eu trabalhava em Timbó, que era próximo ali, uma outra cidade. No domingo teve a pregação, a animação, e eu lá no canto, eram uns 90 jovens mais ou menos. Naquela baboseira toda, né? Aquelas músicas todas, você tem que... Na dinâmica, eu não entrava na dinâmica. As orações em ninho, que eu não acreditava, que eu achava uma doideira, né? Essas bobagens todas, da renovação e tudo. Eu lá no fundo, lá só, né? De corpo presente, morrendo de vontade de ir embora. Só que o pregador era um pregador só, era o Sandro, que hoje ele é diácono da comunidade Arca da Aliança, ali em Joinville. Ele pregou o encontro, ele começou a falar sobre o Espírito Santo, era a última palestra, o batismo no Espírito. Começou a falar sobre o Espírito Santo e eu achava interessante ele falando assim, como eu estou falando, né? Hoje, ele tinha assim a Bíblia aqui, algumas anotações, mas ele falava, falei, como é que esse cara consegue falar tanta coisa? Deve ter algum ponto aqui, alguém vai falando para ele, né? Ele vai repetindo para o povo, como é que ele vai falando tanta coisa assim, né? E ele foi falando, só que uma hora me incomodou tudo aquilo que ele foi falando sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito e tudo mais, ou infusão do Espírito, como alguns gostam de falar, para não confundir. E eu falei assim para Deus, estou dando um resumo só, né, da história. Se esse negócio que ele está falando aí é verdade, esse negócio que ele está falando aí é verdade, eu quero experimentar hoje. Senão eu saio daqui e vou fazer coisa pior do que eu estava fazendo. Eu já tinha pegado drogas na mão para usar, só faltava isso. Eu ia para as baladas, ia para as festas. Eu trabalhava, era encarregado de produção numa fábrica. Eu tinha uma namorada no Paraná, mas eu, os finais de semana em Santa Catarina, quando eu não ia para o Paraná, eu aproveitava também em Santa Catarina nas festas, né? Só que a namorada não sabia, né? Eu falei isso para Deus. Me coloquei de joelhos, fizeram as tendas de oração no momento do batismo no Espírito. Eu fui o último que recebeu oração, eram 4 pessoas. Os jovens que rezaram por mim, ninguém tinha tido experiência de oração, era todos jovens de primeira experiência. Eles não sabiam nem rezar em línguas. Deus age, irmãos, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e através das pessoas que Ele quer. Aqueles jovens que rezaram por mim ali, eram jovens como eu, estavam participando do encontro. Uma pessoa ficava de joelhos, 3 pessoas colocavam as mãos e pediam o batismo no Espírito. Do jeito que eles pediam, eu não sei, do jeito que eles rezaram. Eles não rezaram em línguas, eles colocaram a mão na minha cabeça. Eu só sei que eu repousei. Eu não acreditava em repouso no Espírito. Eu questionava a oração em línguas, mas eu repousei. E no que eu repousei, eu queria abrir o olho. A gente sabe que o repouso, a gente fica consciente e tal, não é uma coisa, né? Não é a gente em transe, assim, não. Mas eu queria abrir o olho e Jesus falava ao meu coração: você me questionou o encontro todo, agora eu estou te curando, agora eu estou te libertando, agora eu estou te fazendo novo. E eu comecei a chorar. Eu não chorava. Imagina, nós somos criados, nós somos em 9 irmãos lá da minha família, 9 filhos. Fomos criados nesse sentido de que o homem não chorava. Então ali comecei a chorar. Deus começou a fazer uma obra nova na minha vida. Eu chorei uns 15 minutos mais ou menos naquele chão. Quando eu me levantei dali, eu me levantei uma nova pessoa. Foi graça de Deus. Não foi alguém, não foi algo mágico que aconteceu, não. Foi algo, foi a efusão do Espírito mesmo. Às vezes as pessoas questionam o batismo no Espírito, a efusão do Espírito. Foi um novo mesmo encontro com Deus a partir do batismo no Espírito Santo.
Jovens que não sabiam nem sequer rezar direito, mas que colocaram as mãos na minha cabeça. Eu cheguei naquele encontro questionando um monte de coisa, que eu fui só por curiosidade, que eu fui para levar outros amigos, porque eu que tinha o carro lá na minha cidade. Eu tinha participado uma vez do grupo de oração. Neste grupo de oração foi feito o convite para ir para esse encontro de jovem. Uma vez eu tinha participado. E naquele encontro, eu tive um encontro com Deus, que mudou a minha vida. Eu levantei dali, na segunda-feira eu peguei os CDs que tinha tudo, eu escutava de rock, sertanejo, tudo que... Mas principalmente essas músicas dance, né? Essa música bem pancadona, né? Tum, 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 tum. Final de semana então, né? Era festa. Eu peguei tudo que tinha de música secular, eu fui radical. Eu precisava ser radical. Eu entreguei os CDs que não eram meu. Outras músicas de rock e tal que eu ouvia, eu quebrei todos. Fui radical mesmo. Comprei 2 CDs de música católica, da banda Anjo Resgate, de um outro CD chamado Música Católica, Sou Católico, Apostólico Romano, tinha uma música que falava assim. E colocava no carro. Aí imagina, alguém que era da pá virada, que agora só escuta música católica, música cristã, né? Aí encontrei depois umas músicas dance também, cristã, tal, para ouvir no meu carro. A minha vida se transformou de um dia para o outro. Nós começamos um grupo de oração 15 dias depois, na nossa paróquia, não tinha grupo de oração, continua até hoje, graças a Deus. E depois, lógico, depois surgiu a questão da vocação. 3 meses depois terminei o namoro, comecei todo um caminho vocacional. Mas para dizer o quê? A partir daquela experiência, daquele dia, daquele batismo no Espírito Santo, Deus transformou a minha vida. Depois daquela experiência, quantas vezes eu quis desistir de tudo? Desisti da caminhada, tropecei, errei, quis desistir da vocação, quis depois na comunidade, quis desistir também, quis sair. Mas depois que você faz a experiência da graça de Deus, algo te atrai. Quando eu estive lá na Terra Santa, na sala de Pentecostes, e que eu comecei até a rezar alto demais lá, quase que os seguranças me tocaram de lá, porque não pode, né? Não sabia, né? Me empolguei lá na sala de Pentecostes. Mas quando a gente entra nessa sala, não estou falando só da sala de Pentecostes lá, onde aconteceu. Quando a gente faz essa experiência do batismo do Espírito na nossa vida, deste Deus que insiste conosco, deste Deus de misericórdia, Deus de amor, por mais que você queira sair, por mais que você queira voltar, por mais que você queira ir para o mundo, Deus vai te perseguir o tempo todo. Uma vez que você fez a experiência, não tem como voltar atrás, não. Eu conheço pessoas que voltaram, sim, mas eu conheço pessoas que estão no mundo novamente, que eram de grupo de oração. Você conversa com a pessoa não tem mais sentido na sua vida. Porque quem faz a experiência da graça de Deus na sua vida, quem faz a experiência da misericórdia de Deus na sua vida, ela se transforma. E Deus entra na sua vida de uma forma diferente. Deus entra na nossa história. Eu deixei as coisas, não estou falando só de vocação. Deixei depois meu trabalho, deixei depois outras coisas. O mais difícil é deixar a família, por causa de um encontro com Cristo. Mas para todos nós, irmãos, Deus continua insistindo conosco porque nos ama. Porque nos ama, porque te ama, porque vale a pena ser de Deus. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Nessa noite, nós queremos pedir, Senhor, da sua graça. Nós queremos pedir, Senhor, do seu Espírito. Nós queremos pedir, Senhor, da sua ação em nosso meio. Este Deus que insistiu com Davi, este Deus que insistiu com a pecadora arrependida, este Deus que insistiu com Pedro, que não parou nas limitações desses homens, desta mulher. Este Deus que não parou nas limitações de Pedro, este Deus que não para nas suas limitações, este Deus que insiste com você nesta noite. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir novamente, eu quero entrar hoje na sua vida, eu quero entrar hoje na sua história, eu quero entrar hoje no seu coração e fazer nova todas as coisas, meu filho, minha filha. O Senhor hoje quer entrar na história de muitas pessoas aqui, que talvez pela primeira vez entraram nessa catedral,
O Senhor te trouxe para este encontro. O Senhor te trouxe para esse grupo de oração, para fazer uma reviravolta na sua vida, para te batizar no Espírito, para transformar o seu coração. E você não será mais a mesma pessoa a partir de hoje, porque Deus te conquista hoje para Ele. Deus te atrai hoje para Ele, porque o Senhor tem muito mais a fazer na sua vida. O Senhor tem muito mais a fazer na sua história. O Senhor tem muito mais a fazer na sua vocação. O Senhor tem muito mais a fazer na sua família. Meu filho, minha filha, não é à toa que você está neste lugar, não é à toa que você está nesta igreja, porque o Senhor tem muito mais a realizar no seu ministério. Sim, no seu ministério. Você que é ministeriado, mas estava meio apático, meio abatido, meio desanimado. O inimigo tem tentado te destruir, tem tentado te jogar para as coisas do mundo. Aquilo que é secular tem entrado na sua vida. Hoje Deus entra na sua história. Hoje Deus entra no seu coração para dizer: meu filho, tu és meu. Abre o seu coração. Eis que eu estou insistindo contigo novamente. Eis que eu estou à porta e bato. E eu bato novamente porque eu te amo, meu filho. Eu bato novamente porque eu te amo, minha filha. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero entrar na sua história. Eu quero entrar de uma vez por todas, te tomar por inteiro. Você tem muito mais a dar, você tem muito mais a oferecer, mas primeiramente dá-se a mim. Entregue-se ao Senhor, entregue a sua mente a Deus, entregue o seu coração a Deus, entregue o seu ministério a Deus. Seu ministério não te pertence, pertence a Deus. Entregue sua família a Deus. Sua família não te pertence, pertence a Deus. Entregue sua empresa a Deus. Ela não te pertence, pertence a Deus. Entregue suas preocupações a Deus essa noite. Entregue seus filhos a Deus. Entregue suas doenças a Deus. Entregue as pessoas que te pediram oração a Deus. Elas não te pertencem, elas pertencem a Deus. É este Deus que insistiu com tantos. Este Deus que convoca um povo guerreiro, um povo, esse Deus que convocou na sua história grandes homens, mulheres que foram conquistados por Ele. Este Deus que convoca-nos nesta noite. Este Deus que convoca você, filho. Te convoca para fazer parte do seu exército. Te convoca para fazer parte, para ser este combatente na fé. Deus quer te fortalecer nesta noite. Deus quer te revitalizar nesta noite. Deus quer te renovar nesta noite. Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor. Nós te pedimos, vem auxílio das nossas necessidades. Vai ficando de pé, vai levantando os seus braços, com as suas palavras. Vai pedindo o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Peça. Vem Espírito Santo de Deus sobre o meu coração. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha história. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha mente. Põe a mão na sua cabeça e peça. Repete comigo: vem Espírito Santo de Deus sobre a minha mente. Batiza a minha mente, a minha memória, os meus pensamentos. Sim, Espírito Santo, batiza-me, Espírito Santo. Toca nos seus olhos. Espírito Santo de Deus, purifica os meus olhos, purifica o meu olhar. Sim, Espírito Santo de Deus, dai-me olhos puros, Espírito Santo. Toca nos seus ouvidos. Espírito Santo de Deus, age nos meus ouvidos, age no meu ouvido. Sim, Espírito Santo de Deus, até mesmo você que tem dores de ouvido, peça agora que o Senhor toque nos seus ouvidos e cure também o físico. Faça esta obra nova, que a unção de Deus perpasse os seus ouvidos. Dai-me, Senhor Jesus, ouvidos atentos, afinados, para ouvir a sua voz. Sim, Senhor, age, Senhor, nos nossos ouvidos. Toca agora na sua boca. Senhor, age, Senhor, na nossa voz. Age, Senhor, na nossa boca. Age, Senhor, na nossa língua, Senhor. Daquilo que nós falamos, Senhor, que seja, Senhor, palavras que edificam, Senhor. Palavras ungidas, Senhor, que edificam, Senhor, a nós, as pessoas, os irmãos, para que sejamos testemunhas da sua presença no mundo. Coloca a mão no seu coração.
Senhor, age, Senhor, nos meus sentimentos, na minha afetividade, na minha sexualidade, todo o meu ser. Age, Senhor, na minha vida. Age, Senhor, em todo o meu corpo. Que o meu corpo seja cada vez mais templo do Espírito Santo, Senhor. Onde eu passar, Senhor, que eu leve a luz de Deus, que eu leve a presença de Deus, que eu leve a ação de Deus, Senhor. Na faculdade, no trabalho, onde eu estiver, Senhor, que eu seja a presença de Deus na vida das pessoas. Age, Senhor, no meu coração. Tira, Senhor, todo o medo, Senhor. Todo o medo de falar a verdade, todo o medo de testemunhar a sua palavra, todo o medo de testemunhar o seu evangelho, Senhor. Age, Senhor, no meu coração, Senhor. Age com o seu Espírito Santo, Senhor. E com os braços levantados, repete comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. sobre a nossa Vem, história. Espírito Santo, Vem, e Espírito renova-nos, e renova-nos, transforma-nos, transforma-nos, faz-me novo nesta noite. faz-me novo nesta noite. Eu preciso de Ti, Eu preciso de Ti. eu preciso da Tua graça, Eu preciso da Tua graça. eu preciso da Tua unção, Eu preciso da Tua eu unção. preciso dos Teus dons. Eu preciso dos Teus dons. Vem em meu auxílio, Espírito Vem em Santo. meu auxílio, Espírito Nesta Santo. noite, Nesta noite, eu me decido eu me decido e dou abertura e dou à abertura Tua ação à Tua na ação minha vida. na minha vida. Eu me decido Eu me pela decido Tua presença, por Tua pela Tua presença, unção por Tua unção na minha vida. na minha vida. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. age em mim, Age em mim. age através de mim, Age para através que de eu mim. possa fazer a diferença Para que eu possa fazer a no diferença. mundo de hoje, No mundo de como hoje. homem de Deus, Como homem mulher de Deus. cheio da graça de Deus, Cheio da graça cheio de da Deus. Tua presença. Cheia da Tua presença. Vem, Espírito Santo Vem, de Deus. Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito. O Senhor está te dando uma nova unção do Espírito. Se não será mais o mesmo a partir de hoje. Não será mais a mesma a partir de hoje. Porque Deus te conta contigo. Deus te convoca para esse exército de guerreiro. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. E os guerreiros, mesmo enfermos, continuam lutando, continuam à frente do combate. Mesmo quando caem, quando tropeçam, eles só param de lutar quando morrem. Aqueles que estão no exército do Senhor não desistem nunca, não voltam atrás depois que foram convocados. Mesmo feridos, continuam no combate. O Senhor te convoca novamente nessa noite. O Senhor te convoca uma profundidade com Ele, com uma intimidade. Filho, você pertence a Deus. Você pertence a Ele. Você pertence a Ele. O Senhor diz a você que se afastou da oração. Você não tem mais tempo para Ele. O Senhor diz assim: estava com saudade de ti, com saudade da sua presença. Eu te espero na palavra, eu te espero na oração, eu te espero no sacrário, eu te espero, meu filho, eu te espero, minha filha, eu te espero. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Volte para o Senhor nesta noite, volte para a intimidade, volte para a profundidade, volte para a graça de Deus. Ele te convoca nesta noite. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você, filho. Não desistiu de você, filha. Você que está aqui nesta noite pela primeira vez, eu volto a repetir, você não está aqui à toa. Deus tem muito mais a realizar na sua vida. Deus tem muito mais a realizar na sua história. Comece um tempo novo hoje na sua vida. Um tempo de bênção, um tempo de graça. Como aquele dia começou na minha vida, um tempo novo. Que eu não me arrependo nunca daquilo que aconteceu na minha vida, naquele grupo de jovens, naquele final de semana. Hoje começa um tempo novo na sua história, na sua caminhada. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua ação, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua misericórdia, Pela tua graça. pela tua graça, Obrigado, Senhor pelo Jesus. teu poder. Agradeça a Deus. Muito mais o Senhor está agindo.
O Senhor está libertando pessoas Obrigada pelo teu se agir, sente amarradas, se sente como que acorrentada, não consegue dar passo. O Senhor está te libertando nessa noite de toda a ligação com o mal, de contaminações que você buscou ou que fizeram para você. O Senhor está te curando, te libertando nesta noite. Se for preciso, busque uma confissão, mas já assuma a graça de Deus, assuma o senhorio de Cristo na sua vida, assuma um tempo novo hoje na sua história, no seu grupo de oração, na sua caminhada. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Senhor, que haja na coluna de algumas pessoas dores nas costas, nos ombros, dores de cabeça. O Senhor vai agindo com as suas mãos chagadas, vai tocando, vai restaurando, vai transformando. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Com nossos braços levantados, nós louvamos a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai além de nós. Obrigado, Senhor. Além das nossas misérias, além dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age em nosso meio. Nós te damos graça, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Porque Tu és santo, Senhor. Tu és bendito. Tu és poderoso. Tu és, Senhor, o nosso Deus onipotente. Tu és, Senhor dos senhores, o Rei da glória, o Deus que deu a vida por nós, para que tenhamos vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por mandar sobre nós, Senhor, um novo batismo, uma nova infusão do Teu Espírito. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor.